Não desça aqui, acredite em mim. O taxista dizia isso com os dedos brancos de tanto apertar o volante, os olhos presos em algum ponto da escuridão do estacionamento quase vazio do aeroporto. Eu, trancada no banco de trás, só via duas opções: gritar ou obedecer a um estranho em plena madrugada. Tudo em mim dizia que era loucura ficar dentro daquele carro. Eu ainda não sabia, mas aqueles 5 minutos que ele me obrigou a esperar seriam a linha fina entre a vida que eu conhecia e o fim que alguém já tinha escolhido para mim. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Era 00:15 quando percebi que a carteira de Juliano estava esquecida sobre a mesa da sala. Meu filho havia saído apressado há pouco mais de 1 hora, dizendo que precisava pegar o voo das 2 da manhã para Brasília por causa de uma reunião urgente de negócios. Como sempre, eu o ajudei a arrumar a mala sem fazer muitas perguntas. Afinal, eu confiava nele completamente. Ele era meu único filho, tudo o que me restava depois que meu marido morreu há 5 anos. Peguei a carteira de couro e verifiquei o conteúdo. Documentos, cartões, dinheiro. Tudo estava ali. Como ele embarcaria sem isso? O pânico tomou conta de mim. Tentei ligar várias vezes, mas o celular dele apenas tocava sem atender. Olhei para o relógio na parede. Ainda dava tempo se eu saísse agora. A distância até o Aeroporto Internacional de Guarulhos era de cerca de 45 minutos, se o trânsito estivesse tranquilo. Não posso dirigir à noite por causa da minha visão, que fica prejudicada com os faróis dos carros vindo em sentido contrário. Nosso motorista particular já tinha ido embora há horas. Sem pensar 2 vezes, abri o aplicativo de transporte no meu celular. Precisava levar essa carteira para meu filho. Não podia deixá-lo em apuros. Depois de alguns minutos procurando um motorista disponível, um aceitou a corrida. O nome dele apareceu na tela: Mário. Um carro preto, placa com final par. O aplicativo mostrava que ele estava a apenas 5 minutos de distância do meu condomínio em Alphaville. Coloquei meu lenço na cabeça, vesti um casaco pesado contra o frio da madrugada paulista e segurei a carteira de Juliano com força. 5 minutos depois, um sedã preto parou em frente ao portão. Tranquei a casa e entrei no carro. O ar-condicionado estava gelado. No banco da frente estava um homem de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas. Ele me olhou pelo retrovisor com uma expressão séria, quase sem emoção. Cumprimentei educadamente, me desculpando por pedir uma corrida tão tarde. Expliquei que precisava ir ao Terminal 3 de Guarulhos, nos voos domésticos. Seu Mário apenas acenou com a cabeça, sem se virar. Começou a dirigir lentamente, saindo do condomínio de luxo onde eu morava. O silêncio dentro do carro era opressivo. Não havia música, não havia conversa. Apenas o som do motor e dos pneus no asfalto. Entramos na rodovia dos Bandeirantes. As luzes alaranjadas dos postes criavam uma atmosfera sombria dentro do carro. Eu olhava para o celular ansiosamente, esperando que Juliano retornasse minha ligação, mas a tela permanecia escura. Enviei uma mensagem dizendo que estava indo ao aeroporto com a carteira, mas recebi apenas um tique, indicando que não havia sido entregue. Comecei a notar algo estranho. Seu Mário olhava demais para o retrovisor, me encarando com frequência. A cada poucos minutos, nossos olhares se encontravam no reflexo do espelho. Apertei minha bolsa contra o corpo, sentindo um arrepio de medo. As notícias sobre crimes envolvendo aplicativos de transporte começaram a girar na minha cabeça. Eu era uma mulher de 60 anos, sozinha na madrugada, com um estranho, numa rodovia deserta. Tentei rezar baixinho para afastar os pensamentos negativos. Talvez ele fosse apenas um motorista cansado. Talvez fosse naturalmente quieto. 40 minutos se passaram. As luzes do aeroporto começaram a aparecer no horizonte. Respirei aliviada. Logo estaria em segurança, num lugar movimentado. Olhei o relógio do painel do carro. 1 da manhã em ponto. Ainda havia 1 hora até o voo de Juliano decolar. Ele certamente estaria desesperado no balcão de check-in, procurando pelos documentos. O carro entrou na área do aeroporto. Seu Mário dirigiu em direção ao terminal de embarque, mas ao invés de parar no saguão principal, iluminado e cheio de gente, ele continuou dirigindo devagar até o final da área de desembarque. Ali era muito mais escuro e vazio.
Algumas lâmpadas do poste estavam queimadas. Não havia carregadores de mala. Não havia outros passageiros. Franzi a testa. Estava prestes a pedir que ele parasse mais perto do saguão principal quando ele estacionou ao lado de um pilar de concreto grande, numa área mal iluminada entre a zona pública e o estacionamento VIP. Senti meu coração acelerar. Segurei a maçaneta da porta, pronta para sair assim que o carro parasse completamente. Mas quando puxei a maçaneta, a porta não abriu. Estava trancada. Tentei a outra porta. Também trancada. O sistema de travamento central estava ativado, controlado pelo motorista. O pânico explodiu no meu peito. Minha respiração ficou ofegante. Olhei para seu Mário com os olhos arregalados de terror. Comecei a bater no vidro, tentando chamar a atenção de qualquer pessoa lá fora, mas o lugar estava deserto. "Por favor, me deixe sair", gritei com a voz trêmula. "O que o senhor quer? Dinheiro? Pode levar tudo." Mas seu Mário não se mexeu. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não olhava para mim, mas sim fixamente para a calçada escura do lado esquerdo do carro. Fiquei histérica. Ofereci dinheiro, joias, tudo o que eu tinha comigo. Estava prestes a ter um ataque de pânico quando seu Mário finalmente falou. Sua voz era grave, séria, muito diferente do tom educado de quando me buscou. "Não desça aqui, Dona Carmen. Confie em mim." Aquelas palavras me assustaram ainda mais. Como ele sabia meu nome completo? Eu não havia dito. O aplicativo só mostrava o primeiro nome. Meu corpo inteiro tremia. "Por favor." Comecei a chorar. "Por que está fazendo isso comigo?" Seu Mário virou levemente a cabeça. Seu rosto estava tenso, coberto de suor frio, mas seus olhos mostravam determinação, não maldade. "A senhora vai entender em 5 minutos. Confie em mim. Sua vida depende desses 5 minutos." Fiquei paralisada de medo e confusão. Não me atrevi a reagir, com receio de que ele me machucasse. Encolhi-me no banco traseiro, abraçando minha bolsa, rezando para que alguém aparecesse e me salvasse. Cada segundo parecia uma eternidade. Olhei para o relógio digital no painel. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. O silêncio dentro do carro era sufocante. Lá fora, a escuridão parecia esconder monstros invisíveis. Seu Mário continuava imóvel, os olhos fixos nos retrovisores externos e no vidro da frente, como se estivesse vigiando um inimigo invisível. A tensão era tão grande que eu mal conseguia respirar. Quando o relógio marcou exatamente 5 minutos depois da 1 da manhã, o silêncio foi quebrado de forma brutal. De repente, sirenes estridentes rasgaram a noite. Do nada, 3 viaturas da Polícia Federal surgiram, uma pela frente e 2 por trás. As luzes giratórias azuis e vermelhas iluminaram tudo ao redor, transformando a escuridão em um espetáculo de cores. Dei um grito abafado. Meu primeiro pensamento foi que a polícia tinha vindo prender seu Mário. Senti um lampejo de esperança. Seria salva. Vários policiais desceram das viaturas usando coletes à prova de balas e segurando armas pesadas. Eles se moviam com precisão militar. Ouvi gritos ordenando alguém a se deitar no chão e se render. Abaixei a cabeça, com medo de ser atingida por uma bala perdida. Tapei os ouvidos com as mãos, rezando para que aquele pesadelo terminasse. Mas o que aconteceu em seguida me deixou completamente confusa. Os policiais não apontaram as armas para o nosso carro. Eles passaram correndo por nós e se dirigiram a alguém que estava parado na sombra do pilar de concreto, exatamente onde a porta do passageiro se abriria se seu Mário não a tivesse trancado. Ergui a cabeça lentamente para ver o que estava acontecendo. Os policiais estavam imobilizando um homem vestido com jaqueta preta grossa e um boné que cobria o rosto. O homem tentou resistir, mas havia muitos policiais. Ele foi jogado no chão com força. As mãos foram torcidas para trás e algemadas. Quando o homem se debateu, algo caiu do bolso da jaqueta dele. Uma faca e um pano que parecia estar molhado. Um dos policiais pegou o pano cuidadosamente com luvas e o colocou em um saco plástico de evidências. Um cheiro químico forte chegou até dentro do carro. Um oficial bateu na janela do motorista. Seu Mário abaixou o vidro. O policial fez uma continência rápida para seu Mário, como se eles se conhecessem. Disse que o alvo havia sido capturado e a situação estava controlada. Seu Mário acenou.
seus ombros finalmente relaxando. Ele então destrancou as portas do carro. O som do clique foi como música para meus ouvidos. Ainda tremia violentamente, completamente perdida sobre o que acabara de acontecer. Por que os policiais prenderam aquele homem e não seu Mário? Por que o policial cumprimentou seu Mário respeitosamente? Seu Mário se virou para me encarar. Seu rosto agora estava gentil, seus olhos cheios de compaixão. Dona Carmen, deixe-me me apresentar adequadamente. Eu não sou apenas um motorista de aplicativo. Meu nome é Mário Silva, ex-chefe de segurança pessoal do seu falecido marido. Fiquei boquiaberta. Vagamente, o nome me pareceu familiar. O nome de alguém de confiança do meu marido que se aposentou há muito tempo. Seu Mário explicou que foi secretamente encarregado pelo meu marido, antes de ele morrer, de continuar me protegendo à distância. Meu marido sempre teve pressentimentos ruins sobre pessoas que se aproximavam de mim por causa da fortuna da família. Esta noite, seu Mário recebeu informações de que havia um plano sinistro me tendo como alvo. O homem que a polícia prendeu era um assassino de aluguel contratado para me sequestrar. Assim que eu descesse do carro, ele usaria aquele pano embebido em clorofórmio de alta dosagem para me nocautear instantaneamente. Cobri minha boca com as mãos, segurando um grito de horror. Eu quase tinha caminhado direto para minha própria morte. Mas quem foi tão cruel para fazer isso comigo? Perguntei, minha voz falhando. Seu Mário não respondeu com palavras. Ele simplesmente levantou a mão e apontou para longe, para o segundo andar do terminal de embarque, onde havia uma grande parede de vidro. Aquela área era a sala de espera de voos internacionais, não domésticos como a suposta viagem de trabalho de Juliano. Segui a direção do dedo de seu Mário. Através do vidro brilhantemente iluminado, vi uma figura muito familiar. Juliano, meu filho. Ele estava ali, olhando para baixo em direção à confusão na área de estacionamento. Mas a expressão no rosto de Juliano não era de um filho preocupado com a mãe. Seu rosto estava vermelho de raiva e frustração. Ele jogou seu celular no chão com força. E o que partiu meu coração em 1000 pedaços. Juliano não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher usando um vestido vermelho chamativo. Era Isabela, minha nora, a esposa de Juliano. Isabela segurava o braço de Juliano, tentando acalmá-lo da frustração visível. Perto deles havia 2 malas grandes. Não malas de viagem de negócios, mas malas de férias. Juliano e Isabela olhavam na direção das viaturas da polícia com expressões de ódio e desapontamento, como se um grande plano deles tivesse acabado de ser arruinado. Meu mundo desabou naquele momento. Lágrimas rolaram pelo meu rosto novamente. Mas desta vez não era de medo, era de uma dor insuportável no peito. A traição estava clara diante dos meus olhos. O filho que amei e criei, junto com a nora que acolhi na família, conspiraram para me matar. A história da viagem de negócios era mentira. A carteira esquecida era uma isca para me fazer sair de casa no meio da noite e vir ao aeroporto para ser assassinada. Eles estavam planejando fugir para o exterior enquanto eu seria sequestrada e morta. Meu corpo seria descartado em algum lugar. Juliano então me reportaria como desaparecida, esperaria o tempo necessário para me declarar morta e herdaria toda a fortuna da família para viver no luxo com Isabela no exterior. A crueldade do plano me deixou nauseada. Seu Mário me deixou chorar por um momento, dando tempo para que eu processasse aquela realidade amarga. Quando meus soluços diminuíram, ele ligou o carro e começou a me levar embora daquela cena de falsidade. Enquanto dirigia, seu Mário me pediu para abrir a carteira de Juliano que eu ainda segurava. Com mãos trêmulas, abri a carteira de couro. Dentro, havia documentos e cartões de crédito, como eu tinha visto. Mas quando removi o dinheiro, notei algo estranho. Entre as notas havia um papel dobrado. Não era um recibo de compra, mas uma passagem aérea só de ida para o exterior em nome de Juliano e Isabela. E atrás da passagem havia outra folha de papel que fez meu sangue ferver. Uma apólice de seguro de vida em meu nome no valor de milhões de reais, aprovada apenas uma semana atrás, com Juliano como o único beneficiário. Tudo fazia sentido agora. Juliano não precisava desta carteira porque ele já tinha o passaporte e a passagem em outro bolso. Esta carteira foi deixada propositalmente para que eu viesse trazê-la.
Se eu tivesse descido do carro naquela hora, teria sido sequestrada, morta e meu corpo descartado. Juliano então me reportaria como desaparecida. Depois sacaria o dinheiro do seguro para viver no luxo com Isabela no exterior. A maldade do plano me deixou sem palavras. Mas no meio de toda aquela dor, um novo sentimento começou a crescer em meu coração. A dor lentamente se transformou em raiva. Uma raiva fria e afiada. Olhei para meu reflexo no espelho de maquiagem do carro. A mulher fraca e ingênua havia desaparecido. No lugar dela estava uma mulher ferida, mas completamente consciente. Limpei minhas lágrimas com força. Olhei para seu Mário através do retrovisor e perguntei o que deveria fazer agora. Seu Mário sorriu de leve, o sorriso de um protetor pronto para a batalha. Ele disse que Juliano ainda não sabia que eu havia descoberto tudo. Para Juliano, este era apenas um sequestro fracassado por causa de uma batida policial. Esta era minha maior vantagem. Juliano ainda me considerava ignorante e boba. Seu Mário sugeriu que eu voltasse para casa, fingisse que nada havia acontecido e começasse um jogo de vingança para destruir Juliano e Isabela lentamente por dentro. Naquela noite, a velha Carmen morreu no aeroporto. Uma nova Carmen nasceu, e ela estava pronta para se vingar. A viagem de volta do aeroporto para casa pareceu durar uma eternidade, mas também passou rápido demais. Minha mente estava girando, tentando processar todos os horrores que descobri em menos de 2 horas. O filho que carreguei no ventre, que criei com todo amor e dedicação após a morte do meu marido, havia planejado minha morte da maneira mais cruel possível. E sua esposa, Isabela, que eu tratei como uma filha desde que ela entrou para a família há 4 anos, era sua cúmplice em tudo. Quando chegamos ao condomínio, já eram quase 3 da manhã. Seu Mário desligou os faróis antes de entrar na rua, para não chamar a atenção dos seguranças ou vizinhos que pudessem estar acordados. Ele me deixou um pouco distante da minha casa para que o som do motor não fosse ouvido. Antes que eu descesse, seu Mário me entregou um objeto minúsculo, do tamanho de um botão de camisa. Era um dispositivo de escuta de última geração. Ele me instruiu a colocar aquilo em algum lugar que Juliano frequentemente usasse para fazer ligações, mas que não fosse facilmente visível. Segurei o pequeno dispositivo com cuidado, acenando com determinação. Desci do carro e caminhei silenciosamente até minha casa, que agora parecia mais um campo de batalha do que um lar. Abri a porta com muito cuidado, certificando-me de que não faria barulho. A casa estava escura e silenciosa. O cheiro do difusor de lavanda que normalmente me acalmava, agora me sufocava. Cada canto daquela casa me lembrava de memórias falsas com Juliano e Isabela. As noites em que jantávamos juntos como uma família unida. As celebrações de aniversário e feriados. As conversas aparentemente sinceras sobre o futuro. Tudo agora parecia cenografia de um teatro de mentiras. Tranquei a porta novamente, garantindo que tudo parecesse como se ninguém tivesse saído. Fui direto ao banheiro. Lavei meu rosto com água fria várias vezes, limpando os restos de sofrimento e medo que ainda marcavam minhas feições. Olhei para o espelho por um longo tempo. A mulher que me encarava era a mesma, mas a alma por trás dos olhos havia mudado completamente. Os olhos que costumavam ser gentis e submissos, agora brilhavam com uma frieza afiada. Sussurrei para meu reflexo, fortalecendo minha resolução. Não era mais a Carmen ingênua. Era filha de um empresário de sucesso que havia herdado o sangue lutador da família. Saí do banheiro e comecei a preparar meu palco. Peguei a carteira de Juliano e pensei cuidadosamente sobre onde seria mais lógico encontrá-la. Não poderia ser um lugar muito escondido, mas também não poderia estar muito óbvio, ou Juliano suspeitaria. Decidi colocá-la meio escondida entre as almofadas do sofá, como se tivesse caído do bolso da calça dele quando se sentou para calçar os sapatos. Depois, sentei-me no sofá, liguei a televisão com volume bem baixo e peguei uma revista. Fingi que estava cochilando enquanto esperava notícias dele. Meu coração batia forte quando ouvi o som de um carro se aproximando. Olhei para o relógio de parede, 3:30 da manhã. Tempo suficiente para Juliano ter voltado do aeroporto depois de perceber que seu plano havia falhado ou depois de fingir pânico procurando pela carteira. Ouvi o portão sendo aberto, passos apressados na varanda, e então a chave girando na fechadura. A porta se abriu bruscamente.
Juliano entrou com a respiração pesada. Sua aparência estava ligeiramente desalinhada, a gravata frouxa, o rosto suado. Mas eu sabia que não era o suor de quem perdeu uma carteira. Era o suor de quem viu a polícia no aeroporto e ficou aterrorizado. Juliano gritou meu nome. Fingi que levei um susto, deixando a revista cair no chão. Bocejei largamente, esfregando os olhos como alguém que acabou de acordar. Perguntei com voz rouca por que ele já estava de volta, já que seu voo era para as 2 da manhã. Juliano pareceu surpreso por um momento ao me ver tão calma e aparentemente acordando de um cochilo no sofá. Ele rapidamente retomou a compostura e começou a despejar suas mentiras. Com um rosto de vítima muito bem ensaiado, ele contou que só percebeu que havia esquecido a carteira quando já estava na rodovia indo para o aeroporto. Entrou em pânico e decidiu voltar porque seria impossível embarcar sem documentos. Ele também inventou uma história sobre um acidente de caminhão que causou engarrafamento total na rodovia. Por isso demorou tanto para voltar. Ouvi toda aquela lorota com uma expressão de preocupação. Por dentro, queria vomitar a cada palavra que saía da boca dele. Sabia exatamente onde ele estava, observando da janela do terminal enquanto planejava minha morte. Me levantei, segurei o braço dele com carinho falso e disse que também fiquei preocupada porque ele não atendia o telefone. Então, como se fosse um movimento natural, apontei para o sofá e disse: "Talvez sua carteira tenha caído ali." Juliano seguiu meu dedo com os olhos. Quando viu a ponta da carteira de couro saindo entre as almofadas do sofá, seu rosto mudou drasticamente. Havia alívio, mas também confusão. Ele pegou a carteira rapidamente e conferiu o conteúdo. Tudo estava lá: dinheiro, cartões, documentos. Mas ele não sabia que eu já havia fotografado as passagens aéreas e a apólice de seguro como evidência. Juliano me abraçou, agradecendo repetidamente, chamando-me de mãe que traz sorte. Naquele abraço, senti o peso da traição. Meu próprio filho, me abraçando com falsidade depois de ter planejado minha morte há poucas horas. Sugeri que ele tomasse um banho quente e descansasse porque devia estar cansado depois de tanto estresse. Juliano concordou. Ele foi para o quarto no andar de cima. Ouvi a água do chuveiro começar a correr. Esta era a minha chance. Lembrei-me do dispositivo de escuta que seu Mário me deu. Subi as escadas silenciosamente e entrei no quarto. O paletó de Juliano estava jogado na cama. Vi sua pasta de trabalho de couro, aquela pasta cara que eu dei de presente no aniversário dele ano passado. Juliano nunca ia a lugar nenhum sem ela. Com dedos ágeis, abri o zíper pequeno do compartimento interno da pasta, aquele usado para guardar moedas ou chaves extras. Coloquei o minúsculo dispositivo no canto mais profundo, pressionando-o bem para que não caísse ou fosse visto quando a pasta fosse aberta. Fechei o zíper novamente. Justo quando terminei, a porta do banheiro se abriu. Juliano saiu com uma toalha enrolada na cintura. Rapidamente me virei, sorrindo docemente enquanto segurava uma troca de roupa limpa que eu preparei para ele. Juliano nem desconfiou. Ele até beijou minha testa antes de se vestir. Naquela noite dormimos no mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. Juliano dormiu profundamente, roncando baixinho, sentindo-se seguro porque seu plano maligno havia falhado de forma limpa, sem deixar rastros que o ligassem ao crime. Ele provavelmente estava sonhando em fazer um novo plano junto com Isabela. Enquanto isso, eu fiquei deitada na minha cama com os olhos bem abertos, olhando para o teto escuro do meu quarto. Nos meus ouvidos estavam fones minúsculos conectados ao aplicativo de escuta no meu celular. Esperando. Sabia que criminosos como Juliano não conseguiriam ficar quietos por muito tempo sem falar com seus cúmplices. E estava certa. Quando o amanhecer estava próximo e eu fingi ir à cozinha tomar água, ouvi uma notificação vindo da pasta dele através dos fones. Juliano tinha deixado um segundo celular, aquele que usava para contatos secretos, dentro da pasta. O dispositivo de escuta estava captando tudo perfeitamente. O jogo tinha apenas começado, e desta vez eu controlava as peças. A manhã chegou com o sol forte típico de São Paulo entrando pelas janelas da cozinha. Estava fazendo café e preparando pães na torradeira, movendo-me mecanicamente enquanto meus pensamentos giravam em círculos. Vesti meu lenço cinza claro na cabeça e um avental sobre a roupa. Precisava parecer a mãe carinhosa e serviçal de sempre.
a fachada perfeita enquanto planejava minha vingança. Juliano desceu as escadas já vestido com terno impecável e gravata. Seu rosto estava fresco e descansado, como se não tivesse planejado um assassinato na noite anterior. Ele se sentou à mesa, abriu o jornal e começou a ler, um hábito que mantinha apenas para parecer sofisticado. Servi o café, elogiei como ele estava bonito, perguntei se ele dormiu bem depois do estresse da carteira perdida. Juliano respondeu com um sorriso falso, dizendo que dormiu como uma pedra porque ficou aliviado de ter a carteira de volta. Ele até teve a audácia de me chamar de mãe perfeita. Cada palavra dele me fazia sentir náusea, mas mantive meu rosto sereno e sorridente. Respondi com um tom doce e maternal, perguntando se ele conseguiria remarcar o voo para Brasília. Juliano pareceu hesitar por um segundo antes de dizer que sim, que iria ao escritório hoje mesmo para resolver isso. Depois que Juliano saiu de carro, não perdi tempo. Corri para o quarto, peguei meu celular e coloquei os fones de ouvido. A aplicação do dispositivo de escuta estava ativa. Ouvi o som do motor do carro, depois o ruído do trânsito. Juliano estava dirigindo, então ouvi o som de uma chamada sendo discada. Meu coração acelerou. A voz de Isabela atendeu do outro lado. Era a voz da minha nora, mas o tom era completamente diferente daquele educado e doce que ela usava comigo. Era uma voz ríspida, nervosa, quase histérica. O que ouvi nos próximos minutos fez meu sangue gelar. Não eram conversas banais de marido e mulher sobre o dia. A conversa deles era pura desespero e raiva. Juliano estava xingando, culpando a polícia por ter arruinado o plano perfeito. Ele berrou que estava sendo perseguido por cobradores de dívidas de jogo online. Dívidas que somavam mais de 3 milhões de reais e venciam hoje. Se ele não pagasse, os agiotas ameaçaram invadir tanto o escritório quanto a casa. Sua reputação como empresário seria destruída instantaneamente e ele poderia até ser preso. Isabela estava igualmente desesperada no telefone. Ela lembrou Juliano sobre um plano reserva. Mencionou um cofre antigo que meu falecido marido tinha deixado. Isabela tinha certeza de que lá dentro havia barras de ouro e certificados de terrenos que ainda não foram transferidos para ninguém. O problema era que ninguém conhecia a combinação do cofre, exceto eu. Isabela pressionou Juliano para me persuadir de qualquer forma a abrir o cofre, ou pelo menos me fazer revelar datas importantes que poderiam ser a senha, aniversários, datas de casamento, qualquer coisa. Juliano concordou com a ideia. Disse que voltaria para casa mais cedo e traria presentes para mim, para que eu ficasse emocionada e vulnerável. Então seria mais fácil me manipular para conseguir o que queriam. Desliguei a gravação e imediatamente liguei para seu Mário. Meia hora depois, seu carro estava estacionado na frente de casa. Entrei rapidamente, carregando uma pasta com documentos importantes que tirei do meu cofre pessoal no quarto. Seu Mário dirigiu direto para o centro da cidade. Fomos primeiro ao Banco Central, onde transferi a maior parte do dinheiro das contas conjuntas para uma nova conta individual que Juliano não conhecia. Também bloqueei o acesso dele aos cartões de crédito adicionais, alegando à gerente do banco que havia suspeita de fraude, já que a carteira tinha sido perdida. Depois, fomos ao cartório do notário de confiança do meu falecido marido. Lá, criei um documento de proteção temporária de bens. Expliquei ao Dr. Mendes, o notário, que suspeitava de atividades suspeitas e queria garantir que ninguém pudesse tocar nos meus ativos sem ordens judiciais rigorosas. Dr. Mendes, que conhecia minha família há décadas, entendeu perfeitamente e processou tudo com discrição. Eu estava cortando as garras da cobra antes que ela pudesse me morder novamente. Juliano logo perceberia que a torneira do dinheiro estava secando. Quando voltei para casa no final da tarde, me senti um pouco mais forte. Havia tomado as primeiras medidas para me proteger, mas sabia que isso só enfureceria Juliano e Isabela ainda mais quando descobrissem. Exatamente como havia prometido na ligação da manhã, Juliano voltou para casa mais cedo naquele dia. Ele chegou carregando um enorme buquê de rosas vermelhas e uma sacola pequena de farmácia. Abri a porta com um sorriso falso, fingindo surpresa e alegria. Juliano me entregou as flores, beijou meu rosto e então tirou da sacola um frasco de vitaminas importadas caríssimas. Ele disse com voz cheia de falsa preocupação
que eu estava parecendo pálida e cansada ultimamente, e que havia comprado as melhores vitaminas do mercado, especialmente para mim cuidar da minha saúde. Suas palavras eram tão doces, tão cheias de atenção falsa, que me deu vontade de chorar, não de emoção, mas de raiva. Peguei o frasco com mãos que tremiam levemente, disfarçando o tremor ao apertar o frasco contra o peito. Assim que Juliano foi ao banheiro se refrescar, examinei o frasco cuidadosamente. O rótulo dizia que eram vitaminas comuns para idosos, mas o selo de segurança parecia ter sido aberto e recolado com cola que ficou mal aplicada nas bordas. Meu instinto gritou: perigo! Despejei uma cápsula na palma da minha mão. A cor estava ligeiramente diferente das vitaminas normais desse tipo. Havia um pó branco fino grudado na superfície da cápsula. Naquela noite, durante o jantar, Juliano insistiu várias vezes para que eu tomasse a vitamina na frente dele. Seus olhos estavam intensos, observando cada movimento meu como se esperasse algo acontecer. Era um olhar que me deu arrepios. Com um sorriso inocente, disse que iria pegar água na cozinha. Lá, rapidamente joguei a cápsula no ralo da pia e a substituí por uma bala de menta que tinha formato similar. Voltei à mesa de jantar e, na frente de Juliano, engoli a bala com um copo d'água. Juliano sorriu satisfeito, como se tivesse acabado de ganhar um jogo. Ele não sabia que eu estava apenas jogando de volta. Nos dias seguintes, fingi continuar tomando as vitaminas, mas na verdade estava despejando o conteúdo tóxico no vaso sanitário um pouco por dia, deixando o frasco gradualmente vazio para provar que estava sendo obediente. Juliano esperava que eu começasse a ficar doente, tonta, com náuseas, sintomas de envenenamento lento que o permitiriam tomar controle da casa e me forçar a assinar documentos enquanto estivesse debilitada. Mas o oposto aconteceu. Com cada dia que passava, eu parecia mais saudável, mais energética, mais radiante. Comecei a fazer caminhadas matinais no condomínio, cozinhava refeições nutritivas e cumprimentava Juliano todas as manhãs com um sorriso brilhante. Isso o deixava cada vez mais frustrado e confuso. Os agiotas continuavam ligando para ele, aumentando a pressão. Observando o desespero crescente de Juliano através das conversas interceptadas pelo dispositivo de escuta, decidi que era hora de lançar meu contra-ataque psicológico. Precisava fazer Juliano e Isabela cometerem um erro fatal. Foi então que tive uma ideia. Numa tarde, liguei para Juliano no escritório. Com voz animada, disse que queria fazer um jantar especial para celebrar minha recuperação do estresse recente e também como agradecimento por ele ter sido tão atencioso com as vitaminas. E então, como se fosse uma ideia espontânea, mencionei que queria fazer um jantar em família. Sugeri que ele e Isabela viessem jantar comigo, já que eles moravam na outra casa do condomínio e não nos reuníamos com frequência ultimamente. Do outro lado da linha, ouvi uma pausa. Juliano devia estar pensando. Ter um jantar em família era obviamente uma situação que exigiria cautela, mas também era uma oportunidade. Ele e Isabela poderiam trabalhar juntos diretamente sob o mesmo teto para me pressionar sobre o cofre. Depois de alguns segundos, Juliano concordou com entusiasmo falso, dizendo que seria maravilhoso reunir a família. Naquela noite, arrumei a mesa de jantar como nunca. Toalha de linho branca, pratos de porcelana fina, velas aromáticas acesas. Preparei filés de carne de primeira qualidade com molho de vinho tinto. Vesti um vestido muslimã elegante em tom vinho. Fiz uma maquiagem leve mas marcante, projetando a imagem de uma matriarca no comando. Às 7 da noite em ponto, a campainha tocou. Juliano abriu a porta para Isabela. Minha nora entrou cumprimentando com aquele abraço falso, chamando-me de sogra querida, com uma voz enjoativa. Ela trouxe uma sobremesa comprada em confeitaria cara, uma tentativa de parecer atenciosa. Retribuí o abraço, sentindo a falsidade em cada gesto. Sorri docemente, elogiando como ela estava. O jantar começou com conversas triviais e desconfortáveis. Juliano e Isabela conversavam entre si sobre assuntos banais: o trânsito, o clima, notícias do condomínio onde moravam. Eu fingia não notar a tensão subterrânea, sendo a anfitriã perfeita, servindo mais vinho, oferecendo mais carne, fazendo perguntas educadas. Mas no meio da refeição, coloquei meu garfo e faca delicadamente no prato, fazendo um som suave que chamou a atenção.
Olhei para Juliano e Isabela alternadamente, com um olhar que era difícil de decifrar. Comecei uma história. Disse que na noite anterior tive um sonho muito estranho e perturbador. Um sonho tão real que acordei suando frio. Juliano e Isabela pararam de mastigar, olhando para mim com curiosidade cautelosa. Contei o sonho lentamente, com detalhes precisos. Descrevi uma mulher rica que tinha um filho amado e uma nora querida. Mas o filho e a nora estavam secretamente planejando matá-la por herança. No sonho, havia uma cena no aeroporto, uma tentativa de sequestro, veneno em remédios. O rosto de Isabela ficou branco como papel. O garfo em sua mão tilintou alto contra o prato. Juliano engasgou com a comida, tossindo violentamente e tendo que beber água rapidamente. A tensão na sala ficou tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Então eu ri. Uma risada leve e despreocupada. Disse como aquele sonho era absurdo e ridículo. Porque jamais meu filho amado Juliano, que me ama tanto, ou minha nora Isabela, que sempre foi tão respeitosa comigo, fariam algo tão cruel. Certo? Minhas palavras soaram como lâminas afiadas, cortando fino as defesas mentais dos dois traidores. Juliano mal conseguiu balbuciar uma concordância. Isabela forçou um sorriso que mais pareceu uma careta. Mas eu não havia terminado. Antes que eles pudessem recuperar o fôlego, larguei minha bomba atômica. Com um rosto inocente, mencionei que aquele sonho me fez pensar sobre a fragilidade da vida. Que eu poderia morrer a qualquer momento. Um acidente, uma doença súbita, quem sabe. Por isso continuei. Fui ao cartório naquela manhã e mudei completamente meu testamento. Juliano imediatamente endireitou as costas, seus olhos brilhando com esperança, pensando que eu finalmente havia feito um testamento favorecendo ele. Mas então destruí essa esperança em pedaços. Expliquei calmamente que decidi se eu morrer de forma repentina ou sob circunstâncias suspeitas antes dos 75 anos, todos os meus bens, a casa, os terrenos, os depósitos, as ações da empresa, o conteúdo de qualquer cofre, serão automaticamente doados 100% para instituições de caridade, orfanatos e fundações de pesquisa contra o câncer. Nenhum centavo ficaria com a família. Porque tenho certeza de que meu filho independente e trabalhador consegue viver sem depender da herança da mãe. Silêncio. Um silêncio longo e mortal cobriu a sala de jantar. O rosto de Juliano ficou cinza, como se todo o sangue tivesse sido drenado. A boca de Isabela se abriu levemente em choque. O plano inteiro deles de me matar havia acabado de se tornar inútil. Se me matassem agora ou amanhã, não receberiam nada além de dívidas. Olhei para eles com um sorriso doce e mortal e perguntei gentilmente: há algo errado com minha decisão? Afinal, caridade é uma causa nobre, não é? Juliano tentou falar, mas sua voz saiu engasgada. Ele gaguejou algo sobre a decisão ser muito drástica, que eu deveria pensar na família. Cortei suas palavras rapidamente, mas educadamente. Disse que já estava decidido e registrado legalmente. Voltei a cortar meu bife calmamente, mastigando devagar, saboreando cada pedaço, e também saboreando a expressão de derrota absoluta nos rostos dos dois criminosos sentados na minha frente. Aquele jantar se tornou o pior da vida deles. O sabor de carne wagyu em suas bocas deve ter virado cinzas e desespero. No canto da sala, uma luzinha vermelha minúscula de uma câmera escondida que seu Mário instalou anteriormente piscava suavemente, gravando cada segundo das expressões aterrorizadas deles, evidências iniciais da destruição deles. Juliano e Isabela saíram da minha casa naquela noite como zumbis, com passos cambaleantes e rostos destruídos. Assisti através da janela enquanto eles entravam no carro e partiam, voltando para a casa deles no mesmo condomínio, a apenas algumas ruas de distância. Naquele momento, olhando para os rostos destruídos de Juliano e Isabela. Saindo da minha casa, tive que decidir, parar ou continuar. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Me conta aí. Escreva justiça se você iria até as últimas consequências. Ou escreva exagero se você acha que eu deveria parar por aqui. Sabia exatamente o que fariam quando chegassem lá. Entrariam em pânico total, discutiriam desesperadamente sobre o que fazer agora que o plano havia desmoronado.
Assim que as luzes traseiras do carro desapareceram, peguei meu celular e coloquei os fones de ouvido. O aplicativo de rastreamento que seu Mário havia instalado no carro de Juliano mostrava que ele estava indo exatamente para onde eu esperava, a casa deles no condomínio. Enquanto eles dirigiam aquela curta distância, o dispositivo de escuta na pasta de Juliano captava sua conversa desesperada. Juliano socava o volante repetidamente, xingando. Isabela estava ao lado dele, sua voz aguda e acusatória. O plano deles de me matar estava agora completamente inútil. Sem herança para ganhar, não fazia sentido me assassinar. Mas a dívida de Juliano com os agiotas ainda estava lá, crescendo com juros absurdos a cada dia. O prazo final era amanhã. Se não pagasse, homens violentos viriam cobrá-lo. Isabela culpava Juliano por ser incompetente, por não conseguir controlar nem a própria mãe. Juliano revidava, gritando que tinha sido ela quem insistiu que o plano do aeroporto era infalível. Eles brigaram ferozmente durante todo o caminho até em casa, revelando a podridão que sempre esteve na base do relacionamento deles. Mesmo sendo marido e mulher legalmente casados, a união deles não era baseada em amor verdadeiro, mas em ganância compartilhada. E quando o desastre chega, até casais se viram uns contra os outros. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto fria de Juliano dizendo que ele tinha trabalho urgente e ficaria no escritório o dia todo, possivelmente até tarde da noite. Respondi com um simples "Ok, filho, cuide-se", como uma mãe preocupada faria. Mas através das escutas, eu sabia a verdade. Juliano estava desesperado. A pressão dos credores estava ficando insana. Eles começaram a enviar fotos ameaçadoras, imagens de pessoas espancadas, pessoas com dedos quebrados, como amostra do que aconteceria se ele não pagasse. Naquela tarde, captei uma conversa crucial entre Juliano e Isabela. Eles haviam decidido tentar uma última e desesperada jogada. Já que não podiam me matar, eles usariam força bruta para me sequestrar dentro da própria casa, me torturarem até eu revelar a combinação do cofre antigo e me forçarem a assinar documentos cancelando o Novo Testamento e transferindo propriedades para o nome de Juliano. Era um plano suicida e estúpido, nascido do desespero total. Mas justamente por isso, era perigoso. Homens desesperados fazem coisas irracionais. Juliano contratou 3 capangas do mercado negro, homens grandes e violentos que trabalhariam por uma porcentagem do lucro. O plano era invadir minha casa amanhã à noite, quando as ruas estariam mais escuras e os vizinhos distraídos. Assim que ouvi isso, imediatamente liguei para seu Mário. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio, depois disse para eu não me preocupar. Ele já tinha um plano. Me instruiu a sair de casa amanhã cedo, bem antes de Juliano aparecer, e ficar num hotel seguro que ele reservaria. Mas o mais importante, seu Mário disse que finalmente era hora de virar a mesa de uma vez por todas. Era hora de Juliano e Isabela caírem na armadilha definitiva que os destruiria completamente. Naquela noite, arrumei uma pequena mala com roupas e documentos essenciais. Antes de o sol nascer, seu Mário já estava esperando na minha porta. Entramos discretamente no carro e saímos do condomínio antes que qualquer vizinho acordasse. Seu Mário me levou a um hotel discreto, mas confortável no centro da cidade. Ele me acompanhou até o quarto e me entregou um laptop. Disse que precisávamos preparar o palco para o grande final. Com mãos trêmulas de antecipação, sentei na cama e escutei seu plano. A isca seria simples, mas irresistível. Eu faria uma chamada de vídeo ao vivo para a casa através do laptop que seu Mário deixara ligado na sala. Quando Juliano, Isabela e seus capangas invadissem a casa procurando por mim, eles encontrariam o laptop ligado com minha imagem na tela. E eu ofereceria a eles o que mais desejavam, a localização do tesouro secreto. Mas não seria na casa. Seria num lugar específico que seu Mário já estava preparando. Durante todo o dia, fiquei no quarto do hotel, nervosa, mas determinada. Praticamente não comi. Apenas bebi água e chá, enquanto repassava mentalmente cada etapa do plano. Seu Mário entrava e saía, coordenando com seus contatos na Polícia Federal, garantindo que tudo estava no lugar. Quando o céu começou a escurecer e o relógio marcou 7 da noite, seu Mário voltou ao quarto. Disse que era hora. Os movimentos de Juliano indicavam que ele estava a caminho da casa com a van cheia de criminosos.
Isabela estava com ele. Abri o software de vídeo no laptop. A tela mostrou a sala da minha casa, vazia e quieta. O laptop que deixamos lá estava posicionado perfeitamente na mesa de centro. 40 minutos depois, através da câmera do laptop, vi a porta da frente se abrir violentamente. Juliano entrou primeiro, seguido por Isabela e 3 homens enormes e assustadores. Eles se espalharam pela casa, revirando tudo, procurando por mim, gritando meu nome. Quando finalmente desceram de volta à sala, frustrados por não me encontrar, Juliano viu o laptop. A tela estava acesa, mostrando meu rosto. Ele correu até o laptop, seus olhos arregalados. Isabela e os outros se aglomeraram atrás dele. Comecei a falar. Minha voz saiu calma e fria através dos alto-falantes. Cumprimentei Juliano, Isabela e os convidados inesperados. Disse que sabia que eles viriam. Juliano estava respirando pesado, o rosto vermelho de raiva e desespero. Ele berrou, exigindo que eu voltasse para casa imediatamente. Isabela estava ao lado dele, seus olhos cheios de lágrimas de frustração. Permaneci calma. Disse que não voltaria. Mas então, como se estivesse fazendo um favor enorme, ofereci uma solução. Disse que ainda possuía um tesouro não registrado no testamento. Herança do meu marido em forma de barras de ouro e dinheiro em moeda estrangeira, guardado num lugar secreto. O valor seria suficiente para pagar todas as dívidas de Juliano e ainda sobrar muito para ele e Isabela viverem confortavelmente. Vi os olhos deles brilharem com avareza renovada. Eles se entreolharam, a esperança desesperada voltando. Continuei falando. Disse que o tesouro estava escondido num antigo depósito da família. Um prédio de uma antiga fábrica de tecidos que meu marido possuía nos arredores da zona industrial de Guarulhos. Estava abandonado há anos, o lugar perfeito para esconder coisas valiosas e ilegais. Dei instruções específicas. O tesouro estava enterrado sob o piso de concreto na sala dos fundos, exatamente embaixo da máquina de tecer número 7. Eles precisariam quebrar o concreto. Também forneci a combinação do cofre de metal que estava enterrado, a data do nosso casamento invertida. Aqueles detalhes específicos e convincentes fizeram parecer completamente verdadeiro. Juliano não tinha razão para duvidar. Ele conhecia aquele depósito. Tinha ido lá uma vez no início do casamento. O lugar estava realmente abandonado e seria um esconderijo perfeito. Sem perder tempo, Juliano desligou o laptop e berrou ordens para os capangas. Mandou que pegassem pés de cabra e pás do carro. Eles precisavam ir até aquele depósito agora. O dinheiro estava ao alcance deles. Assisti através do sistema de GPS enquanto eles corriam para a van e aceleravam pelas ruas, dirigindo como loucos em direção à zona industrial de Guarulhos. Juliano dirigia como um maníaco, passando sinais vermelhos, ultrapassando carros perigosamente. Na cabeça dele havia apenas a imagem de barras de ouro brilhantes. Seu Mário, sentado ao meu lado no quarto do hotel, também estava monitorando. Ele falou baixo no rádio com seus contatos, confirmando que tudo estava pronto no destino final. 40 minutos de viagem tensa. A van de Juliano chegou à área industrial decadente. As ruas estavam cheias de buracos e mato crescido. O prédio do velho depósito ficava no fim de uma rua sem saída, suas paredes descascadas e janelas quebradas, dando uma aparência fantasmagórica. Juliano bateu a van contra o portão enferrujado, que se abriu com o impacto. Eles entraram no pátio e pularam para fora do veículo. Juliano estava carregando pés de cabra e picaretas que trouxe do porta-malas. Distribuiu ferramentas para os capangas. Eles arrombaram a porta principal do depósito, que estava podre e quebrou facilmente. Entraram na escuridão. O cheiro de mofo, poeira e fezes de rato invadiu as narinas deles. O lugar era enorme e sombrio. Apenas a lanterna de Isabela iluminava o caminho, criando sombras dançantes assustadoras nas paredes. Juliano liderava a marcha, correndo para os fundos do depósito, procurando pela velha máquina número 7. Seus passos ecoavam no espaço vazio. Finalmente a encontraram, um monstro de metal enferrujado coberto de décadas de sujeira. Juliano apontou para o chão sob a máquina. Gritou para os capangas começarem a quebrar o concreto. O som de metal batendo em concreto rasgou o silêncio da noite. Faíscas voaram.
Eles trabalharam como loucos, se revezando para martelar o chão até que rachaduras aparecessem. Suor escorria de seus corpos, os músculos ardiam, mas a promessa de ouro os mantinha trabalhando. Isabela segurava a lanterna, os olhos fixos no buraco que crescia. Seus lábios sussurravam palavras de encorajamento para Juliano. Depois de quase 1 hora de trabalho brutal, a ponta da picareta de um dos capangas atingiu algo sólido que não era terra. Um som metálico ressoou. Juliano mandou parar. Mandou Isabela aproximar a luz. Lá, sob os escombros de concreto e terra, estava um cofre de metal de tamanho médio. Parecia pesado e robusto. O coração de Juliano praticamente explodiu de alegria. Era real. O tesouro era real. Com dificuldade, eles puxaram o cofre pesado do buraco e o arrastaram para cima do chão do depósito. O cofre estava coberto de lama. Juliano limpou o painel de combinação com a manga da camisa, suas mãos tremendo violentamente. Ele inseriu os números, a data do casamento dos pais invertida. O mecanismo antigo rangeu. Depois de alguns segundos de tensão, houve um clique. O cofre destrancou. Juliano olhou para Isabela. Eles trocaram olhares de vitória absoluta. Isabela se aproximou, segurando a lanterna perto enquanto Juliano puxava a alavanca e abria a tampa do cofre. Mas o que viram dentro os fez congelar. Não havia luz dourada de barras de ouro. Não havia maços de dólares. Não havia joias de diamante. O cofre estava cheio de papel. Apenas papel. Documentos velhos, pastas de arquivo e fotos grandes impressas. Juliano, em pânico, começou a revirar o conteúdo desesperadamente, esperando que o ouro estivesse enterrado sob os papéis. Mas não. Era só papel até o fundo. Ele pegou um dos papéis e o leu sob a luz da lanterna de Isabela. Era uma cópia dos registros de dívidas de jogo online dele, completo com transações e juros compostos. Outro papel era a prova de transferências bancárias suspeitas. Outro era uma cópia da apólice de seguro fraudulenta. E o pior, as fotos. Fotos dele e Isabela no aeroporto naquela noite. Fotos do jantar onde suas expressões de culpa foram capturadas. Fotos de câmeras de segurança deles contratando os criminosos. No topo da pilha de documentos havia um envelope branco com minha caligrafia. Presente para traidores. Juliano abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, um único cartão com a mensagem: o tesouro que procuram não está aqui. O que está aqui são as provas dos seus crimes que coletei. Aproveitem seu tempo com essas provas, porque a polícia está a caminho. Mal havia terminado de ler, luzes de holofotes potentes acenderam de todos os lados de fora do depósito, brilhantes como o sol, cegando todos dentro do prédio. Sirenes da polícia tocaram ao mesmo tempo, cercando completamente o local. A voz amplificada de um megafone ecoou: aqui é a Polícia Federal. O prédio está cercado. Saiam com as mãos na cabeça, ou seremos forçados a usar a força. Juliano deixou cair o papel no chão. Suas pernas falharam. Ele caiu de joelhos ao lado do cofre que o havia enganado. Isabela soltou um grito histérico, começando a bater no peito de Juliano, culpando-o por tudo. Os 3 capangas tentaram fugir pela porta dos fundos, mas policiais armados já haviam invadido por lá. Eles foram derrubados no chão imundo, algemados com força. Juliano ainda estava de joelhos no chão quando policiais entraram e o arrastaram para cima. Isabela estava soluçando incontrolavelmente enquanto também era algemada. Naquela noite, no depósito empoeirado, a caça ao tesouro terminou não com riqueza, mas com algemas de aço frio. Juliano e Isabela, unidos pela ganância, agora estavam presos juntos no buraco que eles mesmos cavaram. As luzes estroboscópicas azuis e vermelhas das viaturas policiais iluminavam o depósito abandonado como se fosse um palco teatral macabro. A poeira suspensa no ar brilhava nos feixes de luz, criando uma atmosfera surreal. Eu estava assistindo tudo através de uma transmissão ao vivo das câmeras que seu Mário havia escondido estrategicamente no local. Do conforto do quarto do hotel, via cada detalhe da prisão. Juliano estava sendo arrastado para fora do depósito pelos policiais, seus braços algemados atrás das costas. Seu terno caro, que ele usava para parecer bem-sucedido, estava rasgado e coberto de sujeira. O rosto estava manchado de lágrimas e terra.
Isabela estava em estado ainda pior. Ela havia entrado em histeria completa, gritando, chorando, tentando se soltar das algemas. Sua roupa estava suja e rasgada. O rosto estava borrado e grotesco, como uma máscara de carnaval derretida. Ela alternava entre xingar Juliano e implorar por misericórdia aos policiais. Os 3 capangas foram jogados com brutalidade dentro de uma van policial separada. Eles sabiam que não havia escapatória. Suas carreiras criminais haviam acabado antes mesmo de começar, mas eu ainda não estava satisfeita. Ainda não havia terminado. Com um aceno de seu Mário, entramos no carro dele. Dirigimos em silêncio até o depósito. Quando chegamos, o local estava completamente cercado por viaturas policiais e vans de investigação forense. Repórteres já haviam começado a chegar, atraídos pelas movimentações policiais. Desci do carro devagar. Endireitei meu lenço na cabeça e ajustei meu casaco longo de cor bege. Caminhei em direção ao depósito com passos firmes e dignos. Seu Mário caminhava atrás de mim como uma sombra protetora. Os policiais abriram caminho para mim respeitosamente. Alguns até fizeram uma reverência leve. Seu Mário tinha muitos contatos nas forças policiais, e eles sabiam exatamente quem eu era e o que Juliano e Isabela haviam tentado fazer. Entrei no depósito. O cheiro de mofo e traição ainda pairava no ar. Meus olhos se ajustaram à iluminação artificial das lanternas policiais. E então eu os vi. Juliano estava sentado no chão sujo, algemado, encostado contra a parede. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Por um breve momento, vi algo que poderia ser vergonha passar pelo rosto dele. Mas então isso foi rapidamente substituído por desespero. Ele tentou se levantar, mas um policial o empurrou de volta para baixo. "Mãe!" Ele gritou, sua voz rouca. "Mãe, por favor, eu sinto muito. Foi tudo um erro. Eu estava desesperado. Por favor, não deixe eles me levarem. Eu sou seu filho." Cada palavra era como uma punhalada no meu coração, porque parte de mim, a parte que ainda era uma mãe, queria correr até ele, abraçá-lo, perdoá-lo. Mas a parte racional de mim, a parte que sabia o que ele havia tentado fazer, permaneceu forte. Isabela estava a alguns metros de distância, também algemada, sentada no chão ao lado do cofre aberto que expunha seus crimes. Quando me viu, ela começou a chorar novamente, mas seus gritos eram menos de arrependimento e mais de autocomiseração. Caminhei até ficar diretamente na frente de Juliano. Olhei para baixo, para o homem que eu havia criado, que eu havia amado incondicionalmente por 30 anos. O homem que planejou minha morte da maneira mais cruel possível. "Você se lembra daquela noite no aeroporto?" Perguntei, minha voz baixa, mas firme. "Quando você estava no terminal de embarque internacional, olhando para baixo, esperando que eu fosse sequestrada e morta?" Juliano empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. "Naquela noite", continuei, "eu poderia ter ido diretamente à polícia. Poderia ter te destruído imediatamente. Mas eu te dei uma segunda chance. Quis ver se ainda havia uma centelha de humanidade em você, se o filho que criei ainda existia em algum lugar lá dentro." Fiz uma pausa, deixando minhas palavras penetrarem. "Mas você me deu veneno. Tentou me envenenar lentamente. E quando isso não funcionou, você e Isabela planejaram me sequestrar e torturar na minha própria casa." Lágrimas escorriam pelo rosto sujo de Juliano, mas eu não sentia pena. Não mais. "As provas que você encontrou naquele cofre", disse, apontando para o cofre aberto, "são apenas uma pequena amostra do que coletei. Gravações de áudio de todas as suas conversas com Isabela, vídeos de você contratando criminosos, registros financeiros das suas dívidas de jogo, documentos de fraude e falsificação. Tudo está arquivado, copiado em múltiplos locais, pronto para ser usado no tribunal." Olhei então para Isabela. "E você?" disse, minha voz ficando mais fria. "Você que entrou para esta família. Você traiu não apenas a mim, mas traiu a confiança, traiu os votos que fez com meu filho." Isabela soluçou, mas não disse nada. Não havia nada que ela pudesse dizer. Peguei meu celular do bolso e mostrei a tela para eles. Era uma transmissão ao vivo em uma plataforma social. O contador de visualizações estava na casa das centenas de milhares e crescendo rapidamente. "Esta prisão", expliquei,
Está sendo transmitida ao vivo neste exato momento. Todas as suas discussões no depósito, todas as suas confissões, tudo foi capturado e transmitido. Seus amigos de negócios, Juliano, estão assistindo. Seus conhecidos, Isabela, estão assistindo. Nossos vizinhos, nossa família distante, todos estão vendo. Viu o horror absoluto tomar conta dos rostos deles quando compreenderam completamente. Não era apenas a prisão. Era a humilhação pública total. Suas reputações estavam destruídas além de qualquer reparo. Mesmo se eventualmente saíssem da prisão, nunca poderiam mostrar seus rostos na sociedade novamente. Juliano desmoronou completamente. Seu corpo começou a tremer, não de frio, mas da realização de que sua vida havia acabado. Não havia volta. Não havia redenção. Ele havia perdido tudo: liberdade, dignidade, futuro, e não tinha ninguém para culpar além de si mesmo e sua esposa. Um oficial de alta patente se aproximou de mim respeitosamente. Dona Carmen, ele disse gentilmente, precisamos levá-los agora. A senhora está pronta para ir? Olhei para Juliano e Isabela uma última vez. Parte de mim esperava sentir satisfação, vingança doce. Mas tudo o que senti foi um vazio profundo e uma tristeza pesada. Não havia vencedores aqui, apenas perdas. Mas eu havia sobrevivido, e isso tinha que ser suficiente. Sim, respondi ao oficial. Estou pronta. Virei-me e comecei a caminhar em direção à saída. Não olhei para trás. Atrás de mim, ouvi Juliano gritar meu nome uma última vez, sua voz quebrando em desespero absoluto. Mas eu continuei caminhando, cada passo me levando para longe daquele capítulo sombrio da minha vida. Seu Mário me escoltou de volta ao carro. Assim que a porta fechou, isolando-me dos sons caóticos lá fora, deixei escapar um longo suspiro. Não chorei. Já não havia mais lágrimas, apenas um cansaço profundo nos ossos. Acabou, seu Mário disse suavemente enquanto dirigia. Sim, respondi, olhando pela janela para as luzes da cidade. Acabou. Mas enquanto a cidade passava em flashes de luz e sombra, eu sabia que não tinha realmente acabado. Haveria julgamento, haveria mais dor, haveria o processo longo e exaustivo de reconstruir minha vida. Mas pela primeira vez em meses, senti algo que havia esquecido: esperança. 6 meses se passaram desde aquela noite horrível no depósito abandonado. O tempo tem uma forma estranha de curar algumas feridas enquanto aprofunda outras. Sentar aqui agora, no terraço ensolarado da minha casa renovada, é quase surreal pensar em tudo o que aconteceu. O processo judicial de Juliano e Isabela foi rápido e definitivo. Com a montanha de evidências que seu Mário e eu coletamos, gravações de áudio, vídeos, documentos financeiros, testemunhos, não havia defesa possível. Nem o melhor advogado do país poderia salvá-los. Juliano recebeu uma sentença de 15 anos por tentativa de homicídio premeditado, fraude, falsificação de documentos e conspiração criminal. Isabela recebeu 12 anos como cúmplice em todos esses crimes. Mas as sentenças criminais foram apenas o começo de seus sofrimentos. A vida na prisão tem sido particularmente cruel para eles. Através de contatos que mantive no sistema judicial, mais para garantir que a justiça estava sendo servida do que por qualquer vingança restante, soube que Juliano se tornou alvo dentro da penitenciária. As notícias sobre suas dívidas de jogo chegaram até lá. Os sindicatos do crime que controlam o jogo online têm braços longos, e eles não esquecem dívidas de 3 milhões de reais. Juliano é constantemente extorquido e ameaçado por outros prisioneiros que trabalham para os credores. Sua comida é roubada. Ele dorme no chão frio porque sua cama foi tomada. Seu rosto, que já foi bem cuidado, agora está marcado com cicatrizes de brigas que foi forçado a participar. A cada visita de rotina que os assistentes sociais fazem, relatam que Juliano está cada vez mais magro, mais paranoico, mais quebrado. Ele não tem visitantes, nenhum amigo, nenhuma família. Eu sou a única família que ele tinha, e ele destruiu isso com suas próprias mãos. Isabela não está melhor. Na prisão feminina, ela é ostracizada por todos. Seu crime, conspirar para matar a sogra, é considerado particularmente desprezível mesmo entre criminosas. As outras detentas a tratam com desprezo aberto.
Isabela, que sempre foi vaidosa e orgulhosa de sua aparência, agora trabalha nas lavanderias da prisão, lavando roupas sujas de centenas de prisioneiras para ganhar alguns reais extras para sabonete e shampoo básicos. Sua pele, que ela mantinha cuidada, está áspera e manchada. Seu cabelo, que ela gastava fortunas para manter bonito, está quebradiço e opaco. Recebi relatórios de que ela chora todas as noites, murmurando desculpas para um Deus que ela nunca realmente acreditou. O arrependimento chegou, mas tarde demais. O arrependimento nunca poderá voltar o tempo. Quanto a mim, os primeiros meses após a prisão foram difíceis de formas que não esperava. Sim, havia uma sensação de justiça servida, de segurança recuperada, mas havia também uma tristeza profunda e penetrante. Eu perdi meu filho. Não porque ele morreu, mas porque a pessoa que eu pensei que ele era nunca realmente existiu. E perdi minha nora, que eu tinha esperanças de que fosse uma boa influência para ele. A princípio, eu me perguntava constantemente: onde foi que errei como mãe? O que poderia ter feito diferente? Essas perguntas me mantinham acordada à noite, me corroendo por dentro. Foi seu Mário quem finalmente me ajudou a ver a verdade. Numa conversa franca, ele me disse: Dona Carmen, a senhora não criou um monstro. A senhora criou um menino normal. Mas em algum ponto, ele fez escolhas. Escolhas ruins, escolhas egoístas. Essas escolhas foram dele, não suas. A senhora fez o melhor que pôde com o amor que tinha. Aquelas palavras não apagaram a dor completamente, mas ajudaram. Comecei a entender que não posso carregar a culpa pelas escolhas adultas de Juliano. Ele era um homem crescido que tomou decisões conscientes de me machucar, me roubar, me matar. Isso não foi culpa minha. Com essa realização, comecei a me curar de verdade. A primeira coisa que fiz foi renovar completamente minha casa. Contratei designers e trabalhadores para transformar cada cômodo. Tirei todos os móveis que tinham alguma conexão negativa com Juliano ou com as visitas de Isabela. Pintei as paredes com cores vibrantes e alegres, amarelos suaves, azuis calmos, verdes refrescantes. Trouxe plantas e flores para cada espaço. Transformei o antigo quarto de Juliano num escritório doméstico para mim. Um lugar onde poderia trabalhar nos negócios da família sem a sombra das memórias negativas. Cada vez que entrava lá agora, sentia empoderamento, não dor. Também assumi completamente o controle da empresa que meu falecido marido deixou, com a orientação de consultores confiáveis e, claro, seu Mário, que promovi oficialmente a diretor de operações de segurança. Descobri que tinha um talento natural para negócios que estava adormecido todos esses anos. Sob minha liderança, limpei a empresa de todos os funcionários corruptos que haviam conspirado com Juliano para desviar fundos. Implementei novos sistemas de transparência e ética. A cultura da empresa mudou de uma de medo e segredos para uma de honestidade e responsabilidade. Os resultados foram surpreendentes. A empresa não apenas sobreviveu, mas prosperou. Nos últimos 6 meses, nossos lucros cresceram 30%. Ganhamos novos contratos importantes. Fomos reconhecidos em publicações de negócios como uma das empresas mais bem administradas do setor. E eu, Carmen, aos 60 anos, me tornei uma figura respeitada no mundo dos negócios. Não por causa de quem meu marido foi, mas por causa de quem eu sou. Comecei a receber convites para falar em conferências sobre liderança feminina e resiliência empresarial. A princípio hesitei, mas então percebi que tinha uma história poderosa para contar. Não os detalhes sórdidos da traição, mas a narrativa mais ampla de renascimento e força após a adversidade. Falei sobre como mulheres da minha geração muitas vezes foram ensinadas a ser submissas, a colocar família em primeiro lugar até o ponto de negar suas próprias identidades. Falei sobre como nunca é tarde demais para descobrir seu próprio poder. Falei sobre como a confiança deve ser dada com sabedoria, mas que a traição não deve nos destruir, deve nos fortalecer. As mulheres vinham até mim depois dessas palestras, muitas com lágrimas nos olhos, dizendo que eu as inspirei a deixar relacionamentos abusivos, a começar seus próprios negócios, a não aceitar menos do que merecem. Essas conversas se tornaram a parte mais gratificante da minha nova vida. Também me reconectei com velhos amigos que havia negligenciado durante os anos em que estava completamente focada em ser uma boa mãe.
Descobri que tinha uma rede de apoio que nem sabia que existia. Mulheres da minha idade que passaram por suas próprias batalhas e emergiram mais fortes. Comecei a fazer terapia também, algo que nunca tinha considerado antes. Minha terapeuta, doutora Beatriz, me ajudou a processar o trauma da traição de uma forma saudável. Ela me ensinou que perdoar não significa esquecer ou reconciliar, significa liberar a raiva que estava me envenenando por dentro. Eventualmente, cheguei a um lugar de paz. Perdoei Juliano e Isabela, não por eles, mas por mim. Perdoei para que eu pudesse seguir em frente sem carregar o peso do ódio. Eles ainda estão pagando por seus crimes na prisão, e eu não interferi nem para ajudá-los nem para prejudicá-los mais. Deixei a justiça seguir seu curso. Hoje, enquanto tomo meu café da manhã neste terraço ensolarado, olhando para o jardim que redesenhei cheio de flores coloridas e pássaros cantando, sinto algo que não sentia há muito tempo: paz genuína. Meu telefone toca. É uma mensagem de seu Mário. Ele está do lado de fora, pronto para me levar ao aeroporto. Hoje é o dia que estive esperando por meses. Vou fazer a peregrinação a Meca, um sonho que tive por décadas, mas nunca realizei, porque sempre coloquei as necessidades de outros antes das minhas. Depois, passarei mais 2 semanas viajando pela Turquia, vendo as mesquitas históricas, os mercados vibrantes, mergulhando na cultura e na espiritualidade. Esta viagem é só minha. Não estou indo para agradar ninguém ou cuidar de ninguém. É puramente para minha alma, meu crescimento espiritual, minha alegria pessoal. Pego minha mala pequena que preparei na noite passada e desço as escadas. A casa parece sorrir para mim enquanto passo. Não mais um lugar de dor, mas um verdadeiro lar. Seu Mário está esperando ao lado do carro, sorrindo calorosamente quando me vê. "Pronta para sua aventura, Dona Carmen?" Ele pergunta. "Mais do que pronta, seu Mário", respondo sorrindo de volta. "Mais do que pronta." Ele abre a porta do carro para mim e entro. Enquanto dirigimos pelas ruas familiares em direção ao aeroporto, passamos por lugares que costumavam estar associados a memórias dolorosas. O condomínio onde Juliano e Isabela moravam. A rua que leva ao escritório onde Juliano trabalhava fingindo ser bem-sucedido. Mas essas visões não me machucam mais. Elas são apenas prédios, apenas lugares. O poder que tinham sobre mim foi quebrado. Chegamos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O mesmo aeroporto onde quase fui assassinada 6 meses atrás. Mas hoje, chego como uma mulher completamente diferente. Não mais uma vítima assustada e enganada, mas uma sobrevivente forte e independente. Seu Mário me acompanha até o terminal de embarque. Antes de entrar pela segurança, viro-me para ele. "Seu Mário", digo, segurando suas mãos com firmeza, "não sei como poderei te agradecer adequadamente por tudo. Você salvou minha vida. Você salvou minha sanidade. Você salvou meu futuro." Seus olhos ficam úmidos, algo raro para um homem tão estoico. "Dona Carmen", ele responde, sua voz rouca de emoção, "eu prometi ao seu marido que sempre protegeria a senhora. E estou honrado de ter cumprido essa promessa. Ver a senhora forte e feliz novamente é todo o agradecimento que preciso." Nos abraçamos, um abraço longo e significativo de gratidão verdadeira. Então me afasto, acenando, e atravesso a segurança. Do outro lado, o terminal de embarque está movimentado com viajantes de todos os tipos. Famílias rindo, casais se beijando em despedidas, executivos apressados falando ao celular. A vida em toda a sua variedade caótica e bonita. Caminho em direção ao meu portão com passos confiantes, minha cabeça erguida. O número do meu voo pisca no painel de partidas. On time. No horário. É uma metáfora perfeita. Minha vida agora está no horário, correndo de acordo com meu próprio cronograma, não o de outra pessoa. Juliano e Isabela são o passado, um capítulo escuro que li, chorei, mas agora fechei firmemente. Eles escolheram seus destinos através de suas ações, e eu escolhi o meu através da minha resiliência. Sento na área de espera perto do portão. Ao redor, ouço fragmentos de conversas em múltiplos idiomas. O mundo é tão grande, tão cheio de possibilidades, e pela primeira vez na minha vida adulta, sinto que posso explorar essas possibilidades sem medo, sem culpa, sem amarras. Um anúncio vem pelo sistema de som. Meu voo está pronto para embarque.
Pego minha bagagem de mão e me dirijo à fila. Quando entrego meu passaporte e cartão de embarque à atendente, ela sorri calorosamente. Tenha um excelente voo, senhora. Obrigada, respondo com um sorriso genuíno. Eu vou. Caminho pela ponte de embarque e entro no avião. Encontro meu assento na janela. Enquanto me acomodo, olho através do vidro para a pista ensolarada lá fora. O céu está azul e claro, sem uma nuvem. Um bom presságio para a jornada que está por vir. O avião começa a se mover, taxiando lentamente pela pista. Depois ganha velocidade, mais rápido, o motor rugindo com poder crescente. E então, aquela sensação mágica de se soltar da terra, de elevar-se acima de tudo, de voar. Enquanto São Paulo fica cada vez menor abaixo de mim, sinto como se estivesse literalmente deixando o passado para trás. As ruas onde fui traída, a casa onde fui envenenada, o aeroporto onde quase fui morta, o depósito onde a justiça foi servida, tudo está diminuindo, tornando-se pequeno e distante, perdendo o poder sobre mim. Fecho meus olhos e respiro profundamente, enchendo meus pulmões com o ar reciclado da cabine, que de alguma forma ainda parece fresco e cheio de possibilidades. Quando os abro novamente, estou olhando para o céu azul infinito e as nuvens brancas e macias que parecem castelos de algodão flutuando em um mar de luz. Este é meu novo capítulo, a história de Carmen, não a esposa de alguém, não a mãe de alguém, mas apenas Carmen. Uma mulher de 60 anos que sobreviveu ao impensável e emergiu mais forte, mais sábia, mais completa do que nunca. Os 5 minutos que mudaram tudo naquela noite no aeroporto, aqueles 5 minutos cruciais quando seu Mário me impediu de descer do carro e caminhar diretamente para minha morte, me deram a chance de recomeçar, de me reinventar, de descobrir quem eu realmente sou quando todas as máscaras são arrancadas e todas as ilusões são destruídas. Descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Descobri que tenho um instinto de sobrevivência feroz. Descobri que posso perdoar sem ser fraca. Descobri que posso liderar sem ser cruel. Descobri que posso amar novamente, começando por amar a mim mesma. E enquanto este avião me carrega em direção ao solo sagrado, onde rezarei e buscarei paz espiritual mais profunda, sei com certeza absoluta uma coisa que nunca soube antes. Minha vida está apenas começando. Aos 60 anos, não estou no fim de nada. Estou no começo de tudo. O passado está enterrado, não em um cofre cheio de ouro falso em um depósito abandonado, mas em um lugar dentro de mim onde não pode mais me machucar. O presente é meu para desfrutar, cada momento precioso e consciente. E o futuro? O futuro é uma página em branco, esperando para ser escrita com as minhas próprias palavras, as minhas próprias escolhas, o meu próprio destino. Sorrio para a janela, para o céu imenso, para todas as possibilidades que se estendem diante de mim, como aquele horizonte infinito. Juliano e Isabela queriam me tirar a vida. Em vez disso, eles involuntariamente me deram uma nova. E esta nova vida que estou vivendo, livre, autêntica, poderosa, é minha maior vingança e minha maior vitória. A história dos 5 minutos que me salvaram terminou. A história da minha liberdade está apenas começando. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nessa jornada. Essa história mostra que nunca é tarde para recomeçar, não importa quantos anos você tenha. Aos 60, descobri uma força que nem sabia que existia. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando. Você já precisou recomeçar do zero depois de uma grande decepção? Como foi? E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de força recomeço, compartilha essa história com essa pessoa. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembre-se, você é mais forte do que imagina.